Hoje está fácil de achar, né? Livro do Gênesis, primeiro capítulo, versículo 24. Aqui nos fala sobre a criação dos seres viventes. E disse Deus. Quem disse aqui? Quem falou aqui? Deus. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, as bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, quem disse aqui? Deus. Então ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém. Poder sentar. Que maravilha esse texto, né? Nós vemos aqui Deus criando todas as coisas. E eu tive meditando nessa palavra, e é muito interessante, porque a gente medita na palavra, principalmente nós que vamos preparar uma mensagem, a gente vai procurando pontos no texto, e vai fazendo perguntas para o texto, e o Espírito Santo vai nos direcionando, nos dando a resposta. Mas agora, quando eu estava lendo aqui, algo me chamou a atenção ainda. Depois de tudo que eu anotei aqui nesses papelzinhos e tal, algo me chamou a atenção. Olha o que Deus diz aqui, ó: produza a terra alma vivente. Isso me tocou agora. Disse Deus. Aí nós temos vários estudos, e isto é bem verdade. E quando nós passamos um estudo, uma ministração, nós dizemos que Deus criou todas as coisas. E Gênesis vem nos dizer que Deus criou todas as coisas. Mas Deus criou todas as coisas, e muitos dizem que Deus criou todas as coisas do nada, apenas com a sua palavra. Isso também é verdade. Mas o que me chamou a atenção aqui é que Deus cria todas as coisas através de algo. Ele diz aqui: produza a terra alma vivente. É algo para se pensar, é algo para uma ministração mais para frente, é algo até para, vamos dizer assim, para um estudo, né? Mas não é sobre isso que eu quero ministrar. Isso foi só algo que abrir um parênteses aqui para nós pensarmos. E é gostoso a gente de repente voltar para casa com algo para se pensar, não é mesmo? Sobre a palavra de Deus principalmente. Deus criou todo ser vivente. Aqui nesse texto nos mostra isso. Apesar dessa observação, mas foi Deus realmente que criou. Então Ele criou todos os animais, sejam eles bestas feras ou não. Todos foram criados conforme a sua espécie. A palavra de hoje vem nos dizer que só o homem é a imagem e semelhança de Deus. E o título da mensagem é imagem.
O que eu quero hoje, o que o Espírito Santo quer através de mim, e eu espero que seja assim, é destruir algo que Satanás tem colocado na mente das pessoas nos dias de hoje. E como nós temos que produzir frutos, como disse a palavra do início, eu espero que esta palavra venha produzir frutos em nós, e que nós possamos, através desta palavra, desse esclarecimento, possamos produzir frutos aí fora, para destruir esta ideia nos dias atuais que Satanás tem colocado. Qual ideia? A ideia de que não é bem assim, como a palavra de Deus diz. Não é bem assim. E se inventam e criam-se várias e várias situações e coisas para tentar destruir aquilo que Deus colocou, aquilo que é e como é. Pois bem, o texto vem nos dizer que Deus fez todas as espécies, todos os animais conforme a sua espécie. Então, um gato, né? Um gato, ele é um gato. E um leopardo, ele é um leopardo. Uma onça, ela é uma onça. São todos felinos. Gato, leopardo, onça, puma, são todos felinos. Mas cada um é aquilo que é e ponto. É conforme a sua espécie. Não existe essa história de evolução da espécie. Isso aí são histórias que nos contaram lá atrás. Aliás, vocês sabiam, eu esqueci agora o nome do homem que criou essa evolução, né? Criou essa teoria da evolução da espécie. Ele visitou a Patagônia, ele foi lá na Argentina, nesse local, e lá que ele teve essa ideia de evolução da espécie. Mas vocês sabiam que ele morreu com uma Bíblia em seu peito, e apertando a Bíblia no seu peito, pedindo perdão, pedindo desculpa, porque ele não tinha certeza do que ele falava. Ele ficou famoso, ele está nos livros da história, mas ele não tinha certeza daquilo que ele falava. É quase que ele estivesse confessando que mentiu. Mas ele não mentiu, ele foi enganado. Como as pessoas estão sendo enganadas com várias e outras coisas. Agora, veja o que está acontecendo no mundo. Não sei se vocês já viram alguma imagem na internet sobre isso. Os chamados binários. Esses dias eu vi um videozinho de um pastor. O cara estava vestido de pastor de ovelhas, com um sininho, balangando aquele sininho, e 4 camaradas, vestido com peles de ovelha, andando quase que de 4, e berrando igual ovelha, bé, bé, bé. Porque eles dizem que eles são binários, que eles são humanos e que eles são ovelhas. Ou dizem que eles são humanos, são ovelhas, mas nasceram na pele de um humano, no corpo de um humano. Então agora eles estão felizes porque assumiram a sua posição de ovelha. A que ponto nós chegamos? E esse homem, ele vem trazendo as suas, entre aspas, ovelhas, até um semáforo, ele para, espera abrir o semáforo, e ele passa com suas ovelhinhas, berrando, bé, bé. Aí agora, inventaram um tal de bebê reborn. Orfanatos e mais orfanatos estão cheios de criança, querendo um pai e uma mãe. Talvez os seus pais os abandonaram,
a sua mãe era tão pobre, engravidou, não queria engravidar, várias histórias. E eles foram abandonados em um orfanato, esperando um pai, esperando uma mãe. E vai compra um boneco, parecido com um bebê, e eles são bem parecidíssimos, feito de borracha, silicone, põe no seu colo, põe um nome, e diz que é seu filho. Nos Estados Unidos, um guarda de trânsito parou um carro. E aí, quem é o motorista? Perguntou ele. Por quê? Por que ele perguntou? Porque havia um senhor vestido de cachorro, sentado atrás do volante. E o dono do carro disse assim: não, é o meu cachorro que está dirigindo. O guarda olhou e falou: mas não, é que ele é meu amigo, mas ele se sente um cachorro, ele é binário. Aí o guarda falou: mas de quem é o carro? Falou: o carro é meu. Então você está multado. Mas multado por quê? Porque cachorros não podem dirigir carro nos Estados Unidos. E você está multado, e seu carro está apreendido. O guarda achou uma maneira de punir a pessoa e dizer que está errado. E o mundo está tão errado que já não é mais, os animais já não são mais segundo a sua espécie. Mas só o homem é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. E ali, quando Deus fala, façamos o homem, olha só o que ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui está no plural. Façamos. Se está no plural, é porque ali estava Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade estava ali presente. Então, a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Pai, a imagem e semelhança do Filho, a imagem e semelhança do Espírito Santo. Assim, nós somos formados. Assim, só o homem é a imagem e semelhança de Deus. E não há como destruir isso. Só nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos consciência. Nós sabemos o que é errado e o que é certo. Nem sempre fazemos o que é certo, mas sabemos que está errado quando fazemos e não dá resultado. Só nós temos consciência, só o ser humano tem consciência daquilo que está fazendo. As outras espécies não têm. Alguns são até inteligentes, conseguem ser ensinados, conseguem ser domados para fazer aquilo que o ser humano quer. Mas quem doma, quem treina é o ser humano. E aí, no versículo de número 25, Deus diz, quando Ele cria os animais, Ele diz que era bom. Agora prestem atenção, se Deus diz que era bom, se Deus diz que está bom, depois que criou todas as espécies, Ele diz que é bom. Se Ele diz que é bom, quem somos nós para tentar mudar isso? Quem somos nós
para pensarmos em mudar aquilo que já está bom, aquilo que o próprio Deus disse que está bom. Está bom assim, deixa assim. Você já fez uma comida que ficou tão gostosa e depois você falou: está muito gostosa esse aqui, vou jogar sal, mais sal, para ver se fica diferente, para ver se vira uma comida binária. Não, gente, está errado. E muitos por aí estão com medo de dizer que está errado. Então, a imagem se reflete na forma como o homem domina a terra. A imagem de Deus se reflete na forma como o homem domina a terra. Ora, Deus disse para ele dominar sobre todas as coisas. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus deu esta autoridade para o ser humano. Como imagem e semelhança sua, ele tem a autoridade sobre todas as espécies. A única autoridade maior que o homem sobre a terra é Deus. É Ele que comanda tudo, mas o homem domina sobre tudo. Inclusive, dá umas exageradas de vez em quando. Está destruindo parte do nosso planeta. Também existem muitas mentiras sobre isso, porque a Bíblia diz que a terra está entesourada para o fogo. Mas aí, eles também colocam aquela história do aquecimento global. Já foi comprovado que não existe aquecimento global coisíssima nenhuma. Existe sim as profecias da Bíblia se cumprindo. A imagem de Deus se reflete no homem assim, dessa maneira. Agora Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Então, o único que é a imagem e semelhança de Deus é o homem. Que isso fique bem claro. Outra coisa que pode e deve ficar bem claro no nosso coração é que Deus criou cada animalzinho conforme a sua espécie. Eu sei, na escola ensinam nossas crianças, quer dizer, nossas não, eu não tenho mais, né? Mas ensinam as crianças sobre algumas coisas. A ciência diz isto, aquilo outro. Mas nós temos que ficar com o que a palavra de Deus nos ensina. Parabéns pela ciência, porque a ciência ela só descobre aquilo que já está na palavra de Deus. Essa que é a verdade. Nós somos, na nossa essência, a imagem e semelhança de Deus. Se eu fosse falar sobre a composição de uma célula, nós vamos ver que é em 3 partes. Se eu fosse falar sobre o universo, também em 3 partes. Se eu fosse falar sobre aquilo que nós enxergamos e aquilo que nós não enxergamos, a atmosfera, a ionosfera, enfim, 3 partes. Tudo se divide em 3 partes. Então, agora, já está bem claro de que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. E não há como fugir disso. Agora o que nos resta então? Resta-nos decidir se vamos refletir a imagem dele por aí ou não. Aliás, isso chama-se livre-arbítrio. E o livre-arbítrio
também é um reflexo de Deus em nós. Porque Deus é livre. Deus é onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares. E Ele é livre. E então por que Ele iria obrigar o homem a seguir Ele? Obrigar o homem a refletir a sua imagem. Ele simplesmente criou-nos a imagem e semelhança dele. Agora, se nós vamos refletir ou não a imagem e semelhança dele, se nós vamos seguir os seus ensinamentos, se nós vamos servir a Deus, se nós vamos seguir a Jesus Cristo, se nós vamos obedecer a sua palavra, isso é conosco, isso é com o homem. Se nós vamos tentar mudar, se nós vamos tentar ser binário, se nós vamos tentar ser outra coisa, isso é com o homem. É o homem que decide fazer isso, e Deus permite que ele faça. É como se um pai deixasse o seu filho fazer arte, deixasse o seu filho fazer o que ele quer e ficasse apenas olhando de longe para ver se ele não vai se machucar. Na medida em que ele se machucar, aliás, existe uma historinha, e na medida que ele se machucar, Deus então vai lá e o socorre. Existe uma história que um missionário, ele estava sentado em uma aldeia, enquanto havia uma fogueira acesa ali um pouco distante deles, e eles estavam sentados. A fogueira na aldeia normalmente é acesa para espantar os animais, as bestas férias que Deus criou, e também é para aquecer, para iluminar o lugar, para eles poderem ficar ali numa rodinha conversando. Pois bem, uma criança então se afasta do seu pai, se afasta do pajé, e vai andando até aquela fogueira, e quando ela vai para chega mais perto, bem pertinho daquela fogueira, aquele missionário levanta-se e vai para correr para acudir a criança, com medo dela se queimar naquele fogo. E o pai segura então esse missionário e olha para ele e diz: não, deixe. Quando ela sentir o calor do fogo em sua mão, ela vai soltar. Quando ela sentir o calor do fogo no seu corpo, bem perto, esquentando ela, ela vai se afastar. E então este pai apenas fica observando. E é isto que acontece. Quando a criança sente que o fogo está quente demais, ela se afasta e nada acontece com ela. Assim é Deus, através do seu livre-arbítrio. Aleluia. Se coloque de pé, por favor.